Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Vilibaldo e nesse vídeo gostaria de falar sobre 4 mitos sobre as 95 teses. Bom, se você ainda não conhece esse canal, não deixe de seguir para conhecer nosso material e também não deixe de curtir esse vídeo para ajudar a promovê-lo. Pessoal, 4 mitos então sobre as 95 teses. Gostaria de ver cada um desses para a gente desconstruir. O primeiro mito é o seguinte: as 95 teses eram uma lista de erros da Igreja Católica. Gente, isso aqui é uma grande mentira. Muitas pessoas dizem isso, inclusive na internet circula muito conteúdo que afirma isso, mas não é verdade. Basta você ler as 95 teses. É o que muita gente acaba não fazendo. Interessante quantas pessoas falam sobre as 95 teses, mas são poucos aqueles que leem. Basta ler que você vai ver que as 95 teses não é uma lista de erros da Igreja Católica. Pelo contrário, é uma proposta de debate acadêmico sobre um assunto que são as indulgências dentro da própria Igreja Católica. A ideia é esclarecer o valor das indulgências, não questionar o valor das indulgências, nem questionar algumas ideias que a Igreja Católica defendia e só depois Lutero vai ir contra, como o purgatório, por exemplo. Então Martinho Lutero parte do pressuposto que essas coisas estão corretas e ele busca entender qual é o valor exato da indulgência para não se ensinar da forma errada. Então as 95 teses é uma proposta de debate dentro da igreja por parte de um professor universitário, que era Martinho Lutero, para com os seus colegas. Por isso que as 95 teses foram escritas em latim e não em alemão. As 95 teses não eram para o povo, eram para os outros professores universitários conversarem e debaterem com Lutero a respeito deste tema. Segundo mito é: as 95 teses são a maior obra de Lutero. Aqui está outro equívoco que basta ler as 95 teses para entender. As 95 teses não eram um livro, gente. São pequenas afirmações de 1, 2, 3 linhas, as quais serviam para direcionar um debate acadêmico. E mais, as 95 teses nem foram as primeiras teses de Lutero. Naquele mesmo ano, de 1517, antes das 95 teses, Martinho Lutero escreveu as suas 97 teses. Quase ninguém fala delas, mas elas são muito importantes. Afinal, eram 97 afirmativas, 97 teses para o debate a respeito da teologia escolástica que Martinho Lutero queria questionar. Terceiro mito: as 95 teses foram um rompimento entre o Lutero e a Igreja Católica. Gente, isso também não é verdade. Martinho Lutero continua dentro da Igreja Católica por mais alguns anos. E se nós olharmos historicamente, as 95 teses foram escritas em 1517. No ano seguinte, em 1518, ele escreve um esclarecimento sobre elas, para que o Papa e a Igreja Católica não entendessem da forma errada. Ele busca falar ao Papa, chamando-o de Vossa Santidade, se submetendo à vontade dele. Então é claro que ele não vai completamente contra a Igreja Católica e nem é um marco do seu rompimento. Muitos historiadores defendem que Lutero começa a romper com a Igreja Católica em outra situação, o chamado debate de Leipzig. Afinal, Lutero tinha um posicionamento muito carinhoso com a igreja. Inclusive chega a declarar o seguinte: diante de Deus e dos homens, nunca desejei, e muito menos desejo hoje, atacar a igreja romana, nem vossa santidade. Então nós vemos a devoção que ele tinha pela própria Igreja Católica e o respeito que ele tinha pelo Papa. Da mesma forma, ele também declara o seguinte: aprovai ou desaprovai, a vossa voz será para mim a de Cristo, e se mereci a morte, não hesitarei em morrer. Essa era a postura do Martinho Lutero antes de 1520. Veja, essas são declarações de 1519. Mas, depois de 1520, olha só que o Martinho Lutero chega a afirmar: estou amargurado com uma criança que foi abandonada pela mãe. Ou ainda, agora sei que o Papa é o anticristo. Esse é o contexto. 1520 é o ano no qual ele escreve várias obras que vão diretamente contra a Igreja Católica, como por exemplo a obra do Cativeiro Babilônico, no qual ele apresenta a Igreja Católica como uma espécie de cativeiro babilônico da Igreja. É como se a Igreja estivesse presa e agora precisasse se libertar das amarras do catolicismo. O resultado disso é que em 3 de janeiro de 1521, a Igreja Católica decide expulsar Martinho Lutero do seu meio,
promovendo então a excomunhão daquele antigo monge. Quarto mito: Lutero desafiou a igreja ao pregar as 95 teses na porta da igreja de Wittenberg. Isso também não é verdade. Veja, muitas vezes a gente acha que foi um marco ele ir lá e pregar as 95 teses na porta da igreja de Wittenberg. Mas acontece que ele só pregou porque ele não tinha durex, senão ele colaria de alguma outra forma. E mais, se fosse nos dias de hoje, mandando por WhatsApp ou por e-mail, ele já faria o que ele quis fazer ao pregar as 95 teses na porta da igreja, que era divulgar o debate que aconteceria. Na verdade, ele era obrigado a divulgar as suas 95 teses na porta daquela igreja. Afinal, como professor da Universidade de Wittenberg, ele precisava atender ao estatuto da universidade que obrigava que todo debate acadêmico público fosse divulgado na porta da igreja. A porta da igreja, gente, era o meio pelo qual os avisos eram dados. Deste modo, nós entendemos que ele queria divulgar e assim ter um maior número de pessoas participando. O problema é que esse evento nem mesmo aconteceu. Bom, mas isso é assunto para um outro vídeo. Espero que você tenha aproveitado. Se gostou, não deixa de curtir. Um grande abraço e até a próxima.